Já pensou que o que você come pode transformar não só seu corpo, mas sua mente e até sua alma? No século XI, Santa Hildegarda de Bingen, uma monja visionária, dizia que alimentos como espelta, funcho e amêndoas têm o poder de curar emoções e trazer clareza. E sabe o que é mais incrível? A neurociência moderna está comprovando isso. Hoje vamos mergulhar na conexão entre a dieta de Hildegarda e a ciência do cérebro, mostrando como comer com consciência pode mudar sua vida. Preparado? Vamos nessa! Fique comigo para descobrir como a sabedoria de 1000 anos atrás se encontra com a ciência de hoje e como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Mas antes, me aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Vou amar saber até onde a mensagem de Santa Hildegarda está chegando. Santa Hildegarda de Bingen foi uma monja do século XI que enxergava além do seu tempo. Compositora, escritora, mística e visionária, ela acreditava que corpo, mente e alma estão profundamente conectados. Para Hildegarda, comer não era só se alimentar, era um ato sagrado, uma medicina viva. Ela ensinava que cada alimento carrega uma energia única, capaz de curar o corpo, acalmar as emoções e abrir espaço para a clareza espiritual. 1000 anos atrás, ela já sabia o que a ciência hoje confirma. O que colocamos no prato pode transformar nossa saúde mental e emocional. Hildegarda via a alimentação como um caminho de reconexão, com a terra, com o corpo, com a alma e com o divino. Ela dizia que certos alimentos possuíam uma vibração interior, capaz de curar não só os órgãos, mas também as emoções escondidas, as angústias silenciosas, os pensamentos sombrios. E agora, a ciência moderna está começando a confirmar isso. Sim, o que antes era visto como misticismo, agora é discutido em congressos de neurociência. A comida que ingerimos afeta diretamente o nosso cérebro, nossas emoções, nosso equilíbrio interior. Vamos ver como a sabedoria dela se encontra com a neurociência moderna. Hildegarda não falava que quando o corpo adoece é porque a alma está em desequilíbrio, e que certos alimentos podem reordenar essa harmonia perdida. Espelta, funcho, amêndoas, vinho com salsa, maçã, marmelo, lentilhas e especiarias quentes. Ela não os escolhia apenas por seus efeitos físicos. Ela os sentia como portadores de uma energia vital, uma viriditas, como ela mesma chamava, essa força verde que brota da criação e que pode restaurar o que está quebrado em nós. E aqui está o detalhe mais impressionante. Ela dizia que cada alimento possuía uma frequência, uma vibração única, que interagia com o corpo e com a alma. Você pode estar se perguntando, mas como isso se conecta com a neurociência moderna? E a resposta começa por onde Hildegarda já apontava: o intestino. Hoje sabemos que o intestino e o cérebro estão em constante conversa. É o que a neurociência chama de eixo intestino-cérebro. É uma ponte viva entre o sistema nervoso central e o sistema digestivo. Eles conversam o tempo todo, e essa conversa influencia diretamente nossa saúde emocional. Quando o intestino está inflamado, intoxicado, desequilibrado, o cérebro responde com ansiedade, tristeza, confusão mental, insônia. E quando o intestino é bem nutrido, com fibras, alimentos vivos, especiarias cálidas, o cérebro também floresce. Surgem clareza, bom humor, estabilidade emocional. O intestino produz 90% da serotonina, o hormônio da felicidade, e influencia diretamente seu humor, sua ansiedade e até sua clareza mental. Como? Através do nervo vago e do microbioma, as bactérias boas que vivem no seu sistema digestivo. Estudos mostram que uma dieta rica em fibras, nutrientes como magnésio e antioxidantes pode reduzir inflamação, combater depressão e melhorar o foco. E adivinha, os alimentos que Hildegarda recomendava são exatamente o tipo de comida que nutre esse microbioma e acalma o cérebro. Ela já sabia, há 1000 anos, que o caminho para a mente começa no prato, e o que ela sabia, o que ela dizia, o que ela escrevia, não vinha dela, vinha de Deus. Ela mesma afirmava, com humildade e firmeza, que tudo o que ensinava era fruto de visões místicas recebidas da luz viva de Deus.
Com a conexão intestino-cérebro em mente, vamos explorar como os alimentos de Hildegarda agem como remédio para a mente. A espelta, um cereal antigo parecido com trigo, mas mais leve e nutritivo, é rica em fibras, magnésio e vitaminas do complexo B, que impulsionam a serotonina, estabilizam o humor e reduzem inflamação cerebral. Estudos confirmam, cereais integrais como a espelta diminuem a ansiedade e melhoram o foco. O funcho, uma planta aromática com bulbo e sementes, vem em seguida, com compostos anti-inflamatórios que acalmam o sistema digestivo e protegem o cérebro do estresse oxidativo, promovendo clareza mental. As amêndoas, cheias de gorduras saudáveis e vitamina E, combatem o envelhecimento cerebral e trazem energia emocional. Especiarias como canela, cravo e noz moscada contêm bioativos que estimulam a dopamina, elevando o ânimo. E o vinho com salsa, um remédio medicinal de Hildegarda, combina o resveratrol do vinho tinto, em pequenas doses, com os antioxidantes da salsa para reduzir inflamação sistêmica e apoiar a saúde mental. Hildegarda, 1000 anos atrás, escolheu alimentos que a ciência hoje valida como aliados do corpo e da mente. Agora vamos ver como trazer isso para o seu dia a dia. Estudos recentes revelam que dietas baseadas em grãos integrais, como a espelta, ajudam a reduzir inflamações no cérebro, melhoram a qualidade do sono, regulam os ciclos hormonais e protegem contra estados depressivos. Hildegarda já sabia disso, mas sua linguagem era outra. Ela dizia que a espelta trazia alegria ao coração, clareza à mente e leveza ao corpo. Não há como não se emocionar diante dessa união entre o que é revelado do alto e o que hoje é medido com precisão por aparelhos. É como se o céu e a ciência se curvassem juntos diante de um mesmo altar. Outro alimento revelado por Deus a Hildegarda foi o funcho, uma planta delicada, de aroma doce e penetrante, que ela indicava para problemas digestivos, melancolia e inquietações da alma. E o que a ciência diz hoje? Que o fulho é um potente anti-inflamatório natural, que contém anetol, um composto que combate gases, regula o intestino e alivia dores estomacais, que são frequentemente ligadas à ansiedade. Estudos mostram que o funcho ajuda a modular os receptores GABA no cérebro, que são responsáveis por nos manter calmos e centrados. Ou seja, quando Hildegarda dizia que o funcho trazia paz ao espírito, ela não falava por metáforas. Ela transmitia uma verdade revelada, uma prescrição divina. E o que dizer das amêndoas? Para a maioria, um lanche saudável. Para Hildegarda, um alimento sagrado, que acalmava os nervos e iluminava a mente. A ciência moderna confirma. As amêndoas são riquíssimas em vitamina E, selênio, antioxidantes e gorduras boas. Elas protegem o cérebro contra o estresse oxidativo, ajudam a manter a função cognitiva e reduzem os picos de ansiedade quando consumidas com regularidade. Além disso, contém triptofano, um aminoácido precursor da serotonina. Comer amêndoas com consciência, com presença, como Hildegarda orientava, é literalmente alimentar a alegria interna. Agora imagine o aroma quente da canela, o toque adstringente do cravo, a profundidade terrosa da noz moscada. Essas especiarias eram para Hildegarda tesouros espirituais. Ela as recomendava para fortalecer o sangue, alegrar o coração e abrir os pensamentos para a luz. Cientificamente, hoje sabemos que esses temperos contêm compostos bioativos que estimulam o sistema nervoso central, melhoram o foco, estabilizam o humor e até reduzem sintomas de depressão leve. Há estudos que mostram que a noz moscada, por exemplo, possui propriedades semelhantes às de ansiolíticos naturais, sem causar dependência. E, mais uma vez, tudo isso já estava registrado nas obras de Hildegarda, não como resultado de testes, mas como frutos de visões concedidas por Deus. E então chegamos a uma das receitas mais surpreendentes, o vinho com salsa. Uma combinação sagrada. Hildegarda não o indicava como bebida recreativa, mas como medicamento sutil para o coração físico e espiritual. Em pequenas doses, 1 colher ao dia, tomada com intenção e reverência, essa bebida atuava como um bálsamo para a circulação,
para o sistema nervoso e para a alma melancólica. A ciência moderna hoje estuda os efeitos do resveratrol, presente no vinho tinto, e descobre que ele atua como anti-inflamatório cerebral, como neuroprotetor e como regulador do humor. A salsa contém flavonoides e antioxidantes que combatem os radicais livres e aliviam a tensão do sistema nervoso central. Cada um desses alimentos não era para Hildegarda apenas uma escolha de cardápio. Era um instrumento divino de restauração. E essa é a grande beleza dessa dieta. Ela não separa nutrição e espiritualidade, corpo e alma, ciência e fé. Ela nos chama de volta à origem. Nos convida a tratar a comida como um sacramento, a enxergar em cada refeição a possibilidade de cura integral, a sentir que ao mastigar um pedaço de espelta ou ao tomar um chá de funcho, estamos acolhendo um gesto de Deus. Agora que conhecemos os alimentos revelados por Deus a Santa Hildegarda e já sentimos a beleza profunda que há em cada um deles, é hora de descer ainda mais um degrau rumo à prática. Porque a verdadeira sabedoria não vive apenas nas palavras, nos livros ou nas visões. Ela floresce na vida cotidiana. E foi isso que Hildegarda nos ensinou, que a cura está no gesto simples, no alimento que escolhemos ao acordar, no que colocamos na boca ao entardecer, na forma como preparamos cada refeição. Não se trata de dietas restritivas ou modismos passageiros. Trata-se de viver em harmonia com aquilo que Deus criou para nos restaurar, de permitir que cada alimento, preparado com presença e reverência, seja um veículo de transformação do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. Pense no seu café da manhã, na primeira refeição do dia, quando o corpo ainda está se ajustando ao despertar e a mente ainda carrega resquícios dos sonhos. Que tal começar com uma papa de espelta cozida lentamente com água pura, uma pitada de canela, um fio de mel dourado e, se quiser, uma maçã cortada em cubos? Enquanto essa mistura perfuma a casa, você pode aquecer também o seu coração com uma oração simples. E então, ao se sentar, sem pressa, sem distrações, sentir que está recebendo um dom do alto. Hildegarda dizia que essa combinação aquecia o sangue, fortalecia o ânimo e trazia serenidade ao espírito. A ciência moderna diz que ela regula o açúcar no sangue, estabiliza o humor e fornece energia limpa ao cérebro. Coincidência? Ou confirmação divina? No almoço, a sugestão é ainda mais nutritiva e cheia de propósito. Uma sopa de abóbora com funcho. Corte a abóbora em cubos, junte fatias finas de funcho fresco, uma pitada de noz moscada ralada na hora e um fio de azeite virgem. Deixe cozinhar devagar, enquanto você respira fundo. Agradece. Escuta seu corpo. Essa sopa é mais do que alimento. É consolo. É cuidado. A abóbora, segundo Hildegarda, era um dos vegetais que mais promoviam a paz interior. E o funcho, como já sabemos, acalma, equilibra, purifica. Você pode adicionar lentilhas, se quiser um prato mais substancioso. Lentilhas são leguminosas simples, mas carregadas de uma humildade nutricional que sustenta por horas, além de serem, como ela dizia, agradáveis aos órgãos e ao ânimo. Nos lanches, a proposta é leve, mas profundamente restauradora. Um punhado de amêndoas levemente torradas, ou uma compota de marmelo com cravo e canela. Alimentos simples, doces no ponto certo, que não sobrecarregam o corpo, mas nutrem o coração. E é nesse ponto que o ensinamento de Hildegarda resplandece com mais força. Ela não separava a digestão da emoção. Não dizia que bastava nutrir o corpo. Era preciso também oferecer paz à alma. Por isso, entre uma tarefa e outra, permita-se esse pequeno momento de recolhimento. Sente-se, sirva-se, agradeça e coma como quem ora, coma como quem se cura. E nas noites calmas, para fechar o dia, você pode experimentar uma colher de vinho com salsa. Sim, apenas uma colher. Não se trata de embriagar o corpo, mas de aquecer o coração. O vinho usado deve ser puro, artesanal, de preferência tinto. A salsa pode ser aquecida com o vinho, deixado em infusão por alguns minutos e coado antes de ser servido. Hildegarda dizia que essa bebida era uma bênção para o coração, para a circulação, para a tristeza profunda. E hoje, sabemos que os compostos do vinho, como o resveratrol
e os antioxidantes da salsa atuam diretamente no relaxamento do sistema nervoso. É uma bênção. Um pequeno rito de reconexão, se feito com consciência e fé. E se você não encontrar espelta com facilidade, substitua por aveia integral. Se o funcho fresco for difícil de achar, use o seco em infusão. O importante não é a exatidão dos ingredientes, mas a disposição do coração. Cozinhar para Hildegarda era uma forma de rezar, de alinhar as mãos ao divino, de permitir que o fogo do fogão seja também o fogo da purificação interior. Por isso, cozinhe com calma, com intenções claras. Não apresse os tempos. Deixe os aromas invadirem o ambiente como quem prepara o lar para uma visita sagrada. Porque é exatamente isso que você estará fazendo, abrindo espaço para a visita da graça. E assim, passo a passo, prato a prato, xícara a xícara, você não estará apenas seguindo uma dieta. Estará refazendo um caminho espiritual através da matéria. Estará se reconciliando com seu próprio corpo. Estará ouvindo de novo o que Deus, por meio de Hildegarda, revelou com tanto amor, que a cura pode começar na cozinha, que o alimento pode ser luz, e que até mesmo uma colher de chá pode conter um milagre. Para Hildegarda, comer vai além de nutrir o corpo. É um ato de conexão com a alma. Ela ensinava que preparar e consumir alimentos com gratidão e presença transforma cada prato em medicina. E a neurociência, mais uma vez, começa a alcançar aquilo que Hildegarda já sabia por revelação. Estudos sobre Mindful Eating, o comer consciente, mostram que a maneira como nos relacionamos com os alimentos impacta diretamente a forma como os assimilamos. Comer em silêncio, com presença, mastigando devagar, sem distrações digitais ou ruídos emocionais, ativa o sistema parasimpático, reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, melhora a digestão e equilibra os neurotransmissores ligados ao bem-estar. Hildegarda não usava esses termos, mas dizia: aquele que come com reverência fortalece não só seu corpo, mas a harmonia de sua alma com o universo. Essa harmonia é o que buscamos hoje com medicamentos, terapias, estratégias e que talvez esteja simplesmente numa colher de sopa tomada com fé. Comer com atenção plena, em silêncio ou com uma oração, reduz o cortisol, o hormônio do estresse e acalma a mente. Antes de cada refeição, Hildegarda sugeria um momento de pausa para agradecer e se conectar com o alimento. Essa prática simples alinha corpo, mente e espírito, potencializando os benefícios dos alimentos. É como transformar uma sopa em um gesto de cura. A sabedoria de Hildegarda nos convida a comer com intenção, tornando cada prato um passo para o equilíbrio. A dieta de Hildegarda não é apenas uma lista de alimentos saudáveis. É uma forma de viver, uma escolha cotidiana por aquilo que nutre, purifica, aquece e eleva. É uma resposta espiritual às dores físicas e emocionais da nossa era. E agora, mais do que nunca, vemos como essa resposta ecoa com força nos estudos modernos. Talvez você esteja pensando, mas por onde começar? A resposta é simples. Comece pequeno, com um prato, com uma oração. E mais do que isso, observe-se. Sinta como o seu corpo reage, como seu humor muda, como sua mente clareia, como seu sono se ajusta. Talvez você perceba que a ansiedade diminui, que a tristeza já não pesa tanto, que as manhãs são mais leves e as noites mais silenciosas. E nesse processo, você vai notar algo ainda maior, que o alimento deixou de ser um peso e passou a ser uma oração, que a comida já não é um inimigo, uma distração ou um alívio temporário. Ela se torna parte de um caminho, o caminho de volta para casa, o caminho de volta para si, o caminho de volta para Deus. Por isso, se algo dentro de você foi tocado por este vídeo, permita-se responder a esse chamado. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que estas palavras chegaram até você. Hildegarda dizia que toda alma tem uma missão divina e que cada passo em direção à cura, por menor que seja, agrada o coração de Deus. Então, comece hoje. Faça do seu próximo prato uma oferenda. Faça da sua próxima refeição um altar e do seu corpo um templo de luz.
Muito obrigada por ter caminhado comigo até aqui. Que você leve contigo não só conhecimento, mas esperança. E que o seu corpo, a sua mente e o seu espírito sejam restaurados pela graça de Deus. Até o próximo vídeo.